ex-prefeito ali do município do Rio de Janeiro, lá de Carmo, no Rio de Janeiro, é alvo aí da polícia lá do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público lá do RJ, sobre desvio de recurso público ainda da época da Covid-19. Olha, pessoal, os procedimentos investigativos, as ações judiciais, elas são demoradas no tocante a essas apurações, porque também não pode ter muita pressa, porque senão acaba cometendo injustiça ou estragando todo um trabalho. E agora, 3 anos depois, está tendo aí o desenrolar de algumas outras fases no tocante esse desvio de verba pública para a aquisição de respiradores pulmonares lá na época da pandemia, em 2020. Vamos dar uma olhada na matéria aqui. Covidão, 2 pontos. Petista, ex-prefeito de Carmo, RJ, é alvo de operação sobre superfaturamento de respiradores. Será que vai chegar no Consórcio Nordeste? O Consórcio Nordeste é aquele mais famoso, né, de desvio de recurso público, que gastou 48 milhões de reais entre toda aquela quadrilha ali, né, porque quando 3 ou mais se reunirem para realizar uma prática criminosa, aí nós temos o crime de quadrilha, associação para o crime. Então, vários governadores lá desse consórcio Nordeste participaram desse esquema de compra. Gastaram 48 milhões de reais e não receberam um respirador sequer. E eu creio que esse pessoal ainda vai ser visitado aí pela Polícia Federal. Vamos ver também. Olha, do Rio de Janeiro começou agora. Vai chegar lá no Nordeste. O petista Paulo César Ladeira, ex-prefeito de Carmo, na região serrana do Rio de Janeiro, foi alvo de uma operação na manhã desta sexta-feira 10, por superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia de Covid-19, em mais um capítulo do Covidão. Ao menos 5 pessoas foram presas até agora na operação Eólio, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao todo, 7 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão foram expedidos pela primeira vara criminal especializada da capital. De acordo com a Polícia Civil, um dos presos é Rui Tomé de Souza Aguiar, que era assessor da presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ALERJ, quando a compra foi feita. Hoje, ele ocupa o cargo de assessor no gabinete do deputado estadual Andrezinho Ceciliano, PT. Olha aí, esse Andrezinho aí tudo indica que é filho do André Ceciliano, né? Que também era, salvo engano, era o André Ceciliano que era o presidente da ALERJ na época dessa compra aí, em 2020, hein? Mas tá ali, é o DNA, né? Tá no DNA. Os demais presos são Alex Sache da Silva, Gilbert Silva Cardoso, Nielcey Souza de Melo e Tiago Cardoso de Castro. Segundo o MPRJ, não há mandado de prisão contra o ex-prefeito, mas apenas mandado de busca e apreensão. Mas é isso aí, parabéns a todos que estão envolvidos nessa operação. Desde o início da pandemia em 2020, órgãos de investigação deflagraram dezenas de operações em estados e municípios para investigar fraudes na compra de equipamentos e insumos. Em referência aos esquemas anteriores do PT, o Mensalão e o Petrolão, esses escândalos passaram a ser chamados de Covidão. O PT gosta, mas gosta muito desses esquemas de desvio de recurso público, né? Infelizmente, voltou para a cena do crime. O Geraldo Alckmin tanto alertou isso no passado, né, que hoje realmente o PT está lá nadando de braçada na cena do crime. Qual o projeto de lei que o senador Flávio Bolsonaro apresentou? Gazeta Brasil. Flávio Bolsonaro apresenta projeto que prevê dar a sem-tetos posse de imóveis irregulares localizados em terrenos da União, estados ou municípios. O senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, protocolou nesta semana um projeto de lei que pode favorecer algumas ocupações irregulares de movimentos dos sem-tetos. A proposta dele prevê dar a sem-tetos posse de imóveis irregulares. Os imóveis são localizados em terrenos da União, de estados ou de municípios. Os moradores ganhariam os títulos gratuitamente e sem contrapartida. A proposta de Flávio prevê algumas exigências para o sem-teto ganhar a posse do imóvel. O local deve estar ocupado há menos de 5 anos ininterruptos. O sem-teto não pode ter outra moradia em seu nome.
O beneficiado deve ter renda familiar média de até um salário mínimo e o imóvel pode ter, no máximo, 80 metros quadrados. Olha, eu encaro como uma boa medida para poder tentar regularizar essa situação e realmente dar ali uma moradia para quem efetivamente precise, né? Não para aqueles lacradores, para aqueles exploradores de pessoas vulneráveis, que nós sabemos que o movimento do sem-teto e o movimento também do sem-terra, eles costumam agir desta forma, manipularem as pessoas, usando-as para que realizem invasões de propriedades privadas ou propriedades públicas. Tudo isso para, ao final, esses exploradores aí auferirem vantagens financeiras. Mas vamos ver como é que realmente vai ser a tramitação desse projeto de lei no Congresso Nacional.